A nossa aula de hoje vai ser sobre roteirização de veículos, que é uma parte importante da logística. E a gente vai ver que tem vários problemas associados a essa roteirização. Tá? Então, basicamente, o que é roteirizar? Né? Então, eu tenho um conjunto de pontos a serem atendidos. E para cada ponto, eu tenho especificado, né, a localização do ponto, a quantidade que esse ponto demanda de produtos, os horários em que eu tenho que atender esse ponto. Tá? Então, isso são dados do problema. Outro dado do problema é uma frota de veículos disponíveis que eu vou utilizar para realizar esses atendimentos. Tá? E a localização inicial desses veículos. Tá? Ok? E, finalmente, outro dado importante corresponde às distâncias, tá, dos pontos onde estão os veículos, aos pontos a serem atendidos, os tempos de viagem entre todos os pares de pontos e outras considerações, tá, distâncias e etc., e custos. Então, tudo isso é um grande conjunto de dados heterogêneos, uma massa de dados grande, que tem que ser trabalhada a fim de eu otimizar esses roteiros. Então, tipicamente, o que nós temos aqui? Num cenário típico, a gente tem uma base onde os veículos estão localizados, a minha frota está localizada, e essas bolinhas azuis aí são os pontos de atendimento. E aí eu tenho que determinar quantos veículos eu vou utilizar e quais eu vou utilizar, porque se um veículo vai atender mais pontos, talvez ele tenha que ser um pouco maior, ter maior capacidade de carga, então os veículos também podem formar uma frota heterogênea. Quais são os atendimentos que eu vou alocar para cada veículo? Então, esse veículo vai ficar responsável por atender esses pontos, outro veículo, outros pontos, e assim por diante. E, além disso, para cada veículo, em que ordem eu vou atender esses pontos? Tá? Pode ter várias ordens diferentes. Então, cada ordem dessa vai ser um roteiro. Então, está aqui uma típica solução. O veículo amarelo, por exemplo, ele sai da base, faz essa rota amarela aqui, seguindo essa sequência, e retorna para a base. O veículo azul atende esses pontos e retorna, e o mesmo para o veículo verde. E eu posso ter mais veículos, então eu posso dividir o trabalho em mais rotas. E as soluções são inúmeras, né? Isso aqui seria uma outra solução. Reparem que o conjunto de pontos não muda. O que muda de uma solução para outra é que um veículo, o veículo azul, que ia atender apenas esses pontos, agora vai atender outros 2 pontos adicionais aqui. E o veículo verde vai deixar de atender esses 2 pontos. Então, eu posso criar outras rotas, em outras ordens, tá? E assim por diante. Tá? Então, esse é um problema clássico que é muito estudado na área de otimização e vários algoritmos aí têm sido propostos. Então, a gente vai ver que nesse contexto da roteirização, será que ele envolve somente entregas? Pensando tipicamente numa distribuição física urbana, numa cidade, né? Ele envolve somente entregas? O que mais ele pode incluir? Será que ele também vai ter coletas? Porque o veículo ele pode, por exemplo, entregar, mas ele pode também coletar. Tá certo? Ele pode entregar garrafas e pode coletar garrafas para reuso. Então, ele pode fazer essa função dupla. Né? E, além de coletar e entregar, pode ser também atendimento. Um atendimento mais específico, né?
Exames, né? Exames. Exatamente, Exame exatamente. de sangue, né? Coleta. Exatamente. Exatamente, claro. Não só coleta simples, mas pode ser coleta de sangue ou um atendimento que a gente tem que fazer num certo roteiro, né? Então tem a área médica também está contemplada, como foi falado nesse exemplo aí pelo colega, né? Então, e por que roteirizar, né? Por que a gente quer esses algoritmos, né? Porque às vezes, né, a quantidade de carga para cada cliente ou a frequência de entrega não permite entrega direta com carga completa. Tipo, eu coloco toda a carga num único veículo grande e saio por aí entregando, né? Isso pode não ser a melhor solução. Talvez eu tenha que criar várias pequenas rotas com veículos menores. E aí também surge a necessidade de compartilhar veículos para atender vários clientes ao mesmo tempo. Tá certo? Então a gente vai vendo que tem muitas estratégias aí. E também é necessário definir quais são os veículos adequados, quais vão servir quais clientes e em que ordem, sequência, e de uma maneira ótima, ou pelo menos de uma maneira próxima da ótima. Tá? Então a gente vai ver que às vezes multiplicar rotas pode baixar o custo. Ter mais veículos diminui o custo. Ok? Porque o tempo também é uma variável a ser considerada. Eu sei que eu estou falando um monte de coisas, né? Mas depois eu vou centrar esses problemas em dois problemas específicos que vocês vão trabalhar, tá? Não vai ser tão genérico. Estou dando só ideias gerais. Bom, aplicações da roteirização. Então, nós temos, por exemplo, uma primeira aplicação é a roteirização diária. Então, em vários contextos aí, a gente vê que essa roteirização tem que ser refeita dia após dia, tá? Porque os clientes e as quantidades vão mudar diariamente. Vamos pensar em entrega de bebidas. Inclui cerveja, refrigerante, tá? Então, cada dia, isso muda. Porque um cliente, às vezes, ele faz um pedido maior, que você vai ter que atendê-lo só daqui a 2 ou 3 semanas. Outro cliente faz um pedido menor, então ele tem que ser atendido com uma frequência maior. Então, para cada dia, os clientes onde você vai entregar as bebidas, eles mudam. E as quantidades também mudam. Então, o cliente lá viu que uma certa bebida foi consumida mais do que outra. Então, ele vai fazer um pedido diferente na próxima vez. Ele vai pedir mais do produto A do que do produto B. E num outro pedido, mais do produto B do que do produto A. Então, é muita flutuação. Tá? Tanto em quem são os clientes e também nas quantidades. Entrega de bebida é uma coisa típica porque ela é muito, muito dinâmica, né? Tem muita flutuação. Então, é impossível ter rotas estáticas. Todo dia tem que reprogramar essas rotas. Tá bom? E depois a gente tem que fazer um planejamento estratégico, né? Mais a longo prazo. Então, a empresa de entrega, ela tem que ver o tipo de atendimento que ela realiza e fazer um planejamento. Também não pode ser todo dia para apagar incêndio todo dia, né, pessoal? Tem que ter um planejamento de médio prazo aí, ou até de longo prazo. Então, qual é o impacto da criação de novos roteiros? Impacto de políticas operacionais, tipo hora extra dos motoristas, o número máximo de entregas em uma rota para otimizar, né, como uma estratégia geral, estimar custos médios, né, de entrega
para cada cliente, qual é o custo médio que eu tenho aí de hora trabalho de motorista, combustível, manutenção de caminhão, gasto, né, devido à distância, tempo, né, porque o cliente pode cancelar se eu não entrego no tempo previsto, ele pode fazer com outro, né, com outro fornecedor. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no planejamento de mais médio prazo. E a gente não está falando aqui, pessoal, de pouca coisa, não, tá? A gente está falando aí, né, de problemas típicos que envolvem aí 500 entregas, com 25 veículos, são problemas grandes. E uma janela de tempo aí de 2 horas para você concluir toda aquela programação. Então, só com esse problema aí, que nem parece ser tão grande, né? Você pensa aí num problema envolvendo o Grande Rio, né? 25 veículos, 500 entregas, tá? Aí você está vendo que está numa faixa de 20 entregas por veículo, que é bem razoável, né? Aí, pensando globalmente, não é só bebida, né? Pode ser lojas americanas, pode ser Tok Stock, pode ser DHL, que está otimizando as entregas, FedEx, pode ser o que for, tá? Qualquer fornecedor, qualquer empresa de entrega, a empresa pode ter a frota própria ou ela pode terceirizar. Não estou falando aí, né, de problemas em geral. Então, só um problema aí com 500 entregas, 25 veículos e 2 horas para concluir programação, só a maneira de agrupar as rotas, só de montar essas rotas aí, tá? Sem considerar roteiros diferentes ou sequências de entrega, só para dividir as rotas pelos veículos, já dá um número aí super exponencial de combinações. Então, o que a gente está falando aí, desses veículos utilitários de carga, né, se a gente for distribuir isso daí, não vai ter computador no mundo que checa todas as combinações. Então, a gente está falando aí de algoritmos inteligentes, né? Não dá para você fazer um algoritmo de ficar tentando combinações aí, enumeração exaustiva de combinações para ver qual é a melhor. Não dá para você enumerar. Então você tem que fazer algoritmos inteligentes mesmo. Porque a enumeração aí, se você pegar um computador para começar a enumerar todas as combinações e ver qual é a ótima, isso aí é trabalho para vários séculos. Só esse número de combinações aí, né? Mesmo com um computador aí de teraflops, é trabalho para séculos. Não dá para fazer combinações porque o número é super exponencial. Então você tem que ir com heurísticas inteligentes. O real problema de roteirização, então vamos falar agora de 3 problemas importantes. Esse primeiro problema, segundo esse autor Ballou, né, o real problema de roteirização, né, ele vai envolver um depósito, que é a origem e o destino de todas as rotas. Esse é o problema clássico real. Ele existe, esse problema, tá? Então, a origem e o destino de cada rota é coincidente, cada rota vai ser um caminhão, e eu quero cobrir todos os pontos, eu quero passar por todos os pontos. Nenhum ponto pode ficar sem atendimento. Então, esse é o problema típico de roteamento de veículos. Então, o desafio aí a gente já viu, alguns deles, mas é o congestionamento. Esse é o principal, um dos principais desafios, né?
restrições à circulação de VUCs, né, de veículos urbanos de carga, né, utilitários. Então, tem horários aí, tamanho de veículo. Tem certos veículos que só podem passar em certos horários. Não podem passar em qualquer horário. Depois daquele horário, aquela via fica fechada para certos tipos de veículos, né? E a contínua revisão dessas estratégias de distribuição. Então, eu estou querendo aqui, como eu falei, realizar todos os atendimentos, atender corretamente, então todos os pontos vão receber toda a carga requisitada, tenho que respeitar o horário de atendimento, tá? Porque a gente dá previsão de entrega, e os veículos adequados para o número de cargas, né, e o tamanho das rotas aí. Outros tipos de problemas importantes são o problema do caixeiro viajante, que é o Traveling Salesman Problem, e o problema do carteiro chinês, ou do carteiro rural, tá? Que é o PCC, em português. Tá? Então, a gente vai ver cada um desses problemas agora. Nós vamos trabalhar eles de maneiras mais específicas. Então, no problema do caixeiro viajante, usando assim, né, uma formulação romântica do problema, o caixeiro viajante é o famoso camelô ambulante, né? Ele vai sair com o seu produto, ele quer visitar várias cidades, tá? Então, essa é uma formulação até mais antiga, mais romântica. Então, ele pegava o seu carro, colocava todos os produtos no carro e ia visitar lá as cidades. E ele queria encontrar um roteiro ótimo, tá, para visitar todas essas cidades. E eu quero visitar todas elas e não quero passar 2 vezes pela mesma cidade. E quero voltar ao ponto de partida, minimizando a distância total percorrida. Esse é o problema do caixeiro viajante. Então, a gente vai ver ele com mais detalhe agora. E depois eu vou falar também do problema do carteiro chinês, que ele é parecido, mas é diferente. Por que é diferente? Porque o problema do caixeiro viajante, ele é um problema NP difícil. Aquele problema para o qual até hoje ninguém conseguiu encontrar um algoritmo realmente eficiente. Já o problema do carteiro chinês, ele admite uma solução eficiente, embora não trivial. Nós vamos tratar, então, esses 2 problemas. Então, primeiro, o caixeiro viajante. Então, imagina aqui várias cidades aqui no mapa dos Estados Unidos, né? Vocês estão vendo aí no mapa. Então, o caixeiro viajante, ele vai partir de qualquer uma dessas cidades, tá? Aí ele vai fazer um roteiro, tá? Ele quer percorrer todas as cidades do roteiro, passando exatamente uma vez em cada cidade. E ele quer voltar à cidade de partida. E os dados aí, então, são as distâncias entre todas essas cidades. Aí vocês estão vendo aí que tem várias soluções. Não tem por que ser essa rota aqui em azul. Ele poderia fazer uma outra rota diferente. Será que essa rota é a rota ótima? É a rota de custo mínimo? Tá? Vamos pensar agora um problema menor, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cidades. Tá? E eu tenho aqui a cidade inicial. Então, isso aqui é uma possível rota. Aí você vai somando as distâncias que você gastou nessa rota aqui, tá? Para que você verifique se esse custo é um custo satisfatório ou ótimo. Tá? Poderia ser outra rota? Poderia ser outra rota, pessoal. Não precisa ser essa rota.
eu poderia sair dessa cidade aqui e percorrer numa outra ordem. Eu poderia vir da cidade base, vir primeiro para essa, depois para essa, e aqui essa aqui poderia ser a terceira, e essa aqui poderia ser a quarta, e essa aqui poderia ser a quinta, sexta, sétima, e aí eu volto para a base. Essa outra rota que eu fiz, certamente não deve ser melhor do que vocês estão vendo, tá? Mas tem várias possibilidades de rota. Aqui é um exemplo concreto aí de uma rota ótima na Alemanha, passando por essas cidades aí, onde a cidade base aqui, então, é Hamburgo, né? E aí a ordem das setas dá a ordem da rota. E aqui estão as distâncias percorridas. 247,5 quilômetros de Hamburgo até Berlim, depois 157,5 quilômetros de Berlim até Dresden, depois 94,5 quilômetros de Dresden até Leipzig, e aí vai, e essa é uma rota que a gente sabe que é ótima, por todas essas cidades aí, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cidades. Testar todas as combinações de rota entre essas 10 cidades é fazer uma permutação de roteiro. Cada roteiro corresponde a uma permutação na ordem em que eu percorro essas cidades, uma permutação circular. Então, com 10 cidades, isso daria 9 fatorial possibilidades. Só que 9 fatorial é um número muito grande, pessoal, de possibilidades. Você imagina que 5 fatorial já dá 120. 6 fatorial é 720. 7 fatorial já está na casa de 5.000. Quase 5.000. 8 fatorial já está na casa de 40.000. E 9 fatorial já está na casa de 360.000. Então, aí, analisar 360.000 possibilidades é bastante possibilidade, tá? Se você colocar mais uma cidade, isso vai partir já para casa de 3.600.000 possibilidades. E aí, quando você chegar já no... a minha experiência é o seguinte, já com 9, 10 fatorial, você já não consegue já testar todas as possibilidades no computador, já vai ficar aí, para calcular todas as possibilidades, já vai ficar aí 2, 3, 4 dias de computador. Um computador caseiro. Tá? Não precisa ter muitas cidades, não, para o seu computador não dar a resposta, se você fizer um algoritmo exaustivo. Tá? Então, vamos aqui dar um exemplo concreto com 4 cidades. Suponha que as cidades são A, B, C, D. A, B, C e D. Então, quais são as rotas possíveis, saindo da cidade A? Pode ser A, B, C, D, A, A, B, D, C, A, A, C, B, D, A, A, C, D, B, A. Essa aqui é a mesma, desculpem. É a reversa. A, D, B, C, A e A, D, C, B, A. Aqui, o que aconteceu? Não, desculpa, é isso mesmo. ABC, ABD, ACB, ACD, ADB, ADC. Tá certo, pessoal. São essas possibilidades aqui. Então, são 720 rotas. Com 4 cidades são as possibilidades. Com 7 cidades, já vai dar 6 fatorial. 720 rotas. Com 27 cidades, vai dar esse número aqui, que é igual a 26 fatorial. Tá? Então, para checar cada rota uma a uma, com 27 cidades, o computador mais rápido do mundo, que já passou isso aqui, tá? Esses slides são um pouquinho antigos, não é mais 546 teraflops. Já é um computador um pouco mais potente do que esse. Mas se fosse nesse computador, precisaríamos rodar por 12 milhões de anos. Talvez com um computador
mais moderno, você poderia reduzir esse tempo aí para 4 milhões de anos, 3 milhões de anos, né? Então, não dá para checar todas as possibilidades. É preciso heurísticas, algoritmos espertos, para achar essas rotas boas, tá? Antes de passar para o problema do carteiro chinês, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, porque eu vou passar um vídeo para vocês. Eu sei que o som desse vídeo está ruim, mas eu vou pausar o vídeo em certos momentos para explicar a dinâmica daquele vídeo. Alguém gostaria de fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Então tá ótimo, pessoal. Então eu vou passar aqui um vídeo que eu selecionei. Já está aqui um problema. Então aqui, se eu escolher essas 8 cidades, como eu havia falado, nós temos aí mais de 5 mil possíveis rotas entre essas 8 cidades. Então, escolher uma rota requer uma estratégia. A primeira estratégia é você escolhe sempre a cidade mais próxima como a próxima da rota. Você entendeu como vai ficar nessa. E aí eu voltei para o ponto de partida e está dizendo aqui no vídeo que o algoritmo guloso vai escolher sempre o mais próximo, né? Que é uma estratégia gulosa, é aquela que tenta incorporar a cada iteração aquilo que parece ser melhor, nem sempre vai produzir ótimo. Tá? Somente em casos triviais é que o guloso vai funcionar, mas aqui já não está funcionando. Tá? Vocês estão vendo que essa rota particular que o algoritmo guloso escolheu, ela cruza sobre si mesma. Isso não é bom. Então agora eu vou pegar uma estratégia para melhorar essa rota. Toda vez que eu encontrar um X, tá? Eu vou fazer um swap. Tá? Eu tenho aqui esse X entre essas 4 cidades, então eu vou ligar essa cidade para cá e essa cidade para cá e vou quebrar o X. Essa estratégia chama swap 2 ótimo. Ele vai mostrar isso na animação. Selecione 2 arestas que se cruzam e reconecte-as, produzindo uma nova rota. Entenderam a estratégia? Vou passar a animação de novo. Essa é a estratégia. Criei uma nova rota, procurando um X e fazendo esse swap. Tá bom? Aí, se vocês olharem aqui no canto baixo, ele vai mostrar o ganho que eu tive. Então, eu parti de uma rota onde eu pagava 8 mil, quer dizer, uma rota que tinha a distância de 8.969 quilômetros, está aí no canto inferior esquerdo. Depois que eu terminei o swap, a rota caiu para 8.570 quilômetros. Então, eu melhorei a rota. Será que essa aqui já é ótima? Como escolher essas arestas para fazer o swap? A gente faz uma técnica chamada busca local. Quem encontrar
a melhor solução aplicando uma troca simples para uma solução que eu já conheço. Então, você tem uma solução, aí você vai ver vários X, onde você pode fazer a troca. Isso chama-se busca local. Qual é o X que eu vou escolher para fazer o swap? E aí eu faço o swap. E repito isso tantas vezes quanto for necessário. Então, como solução inicial, escolha uma rota randomicamente, aleatoriamente. Essa rota é aleatória. Agora, eu vou escolher duas arestas. Observem no canto inferior do vídeo que cada vez que eu faço o swap de um X, pronto. Olha que interessante. Eu caí, pessoal, se vocês prestaram atenção, a minha rota inicial aleatória era fazer o swap e ir fazendo. E agora você olha para essa rota e ela não pode mais ser melhorada. Tá? Você não tem mais nenhum X aí para melhorar essa rota com swap. Tá? Aí ele está explicando que a busca local, ela sempre procura o melhor X para você realizar. Tá? Isso é uma estratégia gulosa também. E, às vezes, fazendo isso, aquela estratégia de ficar procurando o X, essa busca, deixa a sua solução presa numa configuração que não é ótima. Então, essa solução essa estratégia deixou a minha solução presa aqui nessa configuração. Eu não consigo mais melhorar continuando com aquela estratégia. Isso se chama um mínimo local. É uma solução boa, tá? Que tem um certo valor. Então, a gente precisa fazer alguma coisa chamada perturbação. Sair daquela solução para uma outra, onde eu consiga um outro caminho para melhorar. Aí, aceitar com uma certa probabilidade soluções piores no início da busca. Olha que interessante. Você não vai sempre buscar o melhor. Você vai aceitar com uma certa probabilidade soluções, melhorias que não são tão boas no início, para ver se você consegue pegar um outro caminho. Um exemplo típico disso no trânsito. Você está dirigindo
o engarrafamento está difícil. Aí você usa a seguinte estratégia gulosa. Toda vez que eu tiver uma opção de trânsito entre duas possibilidades, eu vou escolher aquela que está melhor. Se o trânsito está fluindo mais por essa opção, eu vou pegar ela. Então, você está usando estratégia gulosa. Você está sempre pegando a melhor opção local. Aí eu vou fazendo isso. Sempre pego por onde o trânsito parece que está fluindo melhor. Só que essa estratégia não consegue, às vezes, olhar para frente. Vai que nessas escolhas que você fez, você entra numa rua que tem um caminhão que bateu num ônibus e você não sabia. Aí aquela estratégia vai para o beleléu, né? Você não conseguiu o melhor caminho. Tá certo? Então, o que você vai fazer? O Simulated Annealing, ele permite você escolher possibilidades que talvez não sejam tão boas no início, para ver se consegue encontrar um outro caminho pelo outro lado. Entenderam a ideia? Essa que é a ideia. Então, a gente usa isso através de uma coisa chamada temperatura. Então, no começo, quando a temperatura está quente, digamos assim, ele aceita de bom grado, né, soluções que não são tão boas. À medida que o algoritmo vai evoluindo, a temperatura vai caindo, tá? A temperatura vai esfriando. Aí a probabilidade de aceitar soluções, movimentos ruins, né, escolhas ruins ali, para melhorar a solução, vai ficando cada vez menor. Então, essa aqui é a ideia. Temperatura quente, eu tenho mais probabilidade de aceitar soluções não tão boas no início. Aí ele coloca uma curva de temperatura, e essa temperatura vai esfriando, com uma probabilidade que vai caindo. E aí, à medida que o algoritmo evolui, com a temperatura fria, a chance de eu aceitar soluções ruins vai ficando cada vez menor. Tá? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Essa estratégia aqui foi feita com Simulated Annealing, aí você vai me dizer, mas espera aí, você não tinha conseguido lá uma rota com valor 16, agora você usou Simulated Annealing e o valor deu 28 mil, isso aí está pior, mas na verdade, se você prestar atenção no exemplo, esse exemplo tem mais cidades. Tem muito mais cidades do que aquele exemplo que eu mostrei da outra vez. Então, isso aqui é um exemplo real, com cidades reais, no mapa dos Estados Unidos, tá? Um problema real que a gente usa Simulated Annealing. Vou passar de novo a animação. Aí vocês vão ver que ele vai escolhendo esses swaps. No início ele aceita soluções não tão boas, aí com o passar do tempo ele só começa a aceitar, tá? Swaps que são bons, para tentar encontrar soluções melhores. Só que na simulação você não vai conseguir ver isso. Então, ele acabou de resolver um problema com 304 cidades. Se você testasse todas as possibilidades aí, daria 2,3 vezes 10 elevado a 624. Pessoal, vocês não têm noção
do tamanho desse número, né? O número total de partículas do universo, incluindo prótons, elétrons e nêutrons, é 10 elevado a 80. Certo? Então, esse número 10 elevado a 624, ele só existe na imaginação. Não dá nem para... Ninguém tem ideia do tamanho desse número. Tá? E para resolver esse problema, ele executou 24.442 swaps, que é aquele X, tá? Que você escolhe o X e faz o swap. Que é bem pouco em comparação com o número de possibilidades que você testaria. Ok? Então acabou o vídeo. Depois eu vou postar o link desse vídeo para vocês lá na nossa plataforma. E eu vou passar um probleminha do caixeiro viajante para vocês resolverem da forma que vocês quiserem. Óbvio que eu não vou exigir a solução ótima. Mas eu gostaria que vocês pensassem um algoritmo o melhor que vocês conseguirem. Podem fazer pesquisa na internet, mas eu queria que vocês programassem um algoritmozinho e mostrassem uma rota que o algoritmo devolve para um certo problema que eu vou passar para vocês. O algoritmo é livre, a linguagem é livre, tá? E a solução é livre. Não vai ter URI. O Matheus está perguntando se vai ter URI para validar. Não tem URI para validar. É um problema livre. Eu vou rodar o algoritmo lá na entrada e o seu algoritmo vai devolver uma solução que não necessariamente tem que ser a melhor. E aí você me diz, manda um documentozinho dizendo, meu algoritmo faz isso, explica em palavras e me manda a fonte dele, totalmente livre, tá? Não vou exigir que ache a rota ótima, nem que seja um algoritmo mirabolante, eu quero só que vocês pensem em ideias. Eu mostrei aqui algumas ideias para vocês e eu vou passar uma entrada de dados relativamente simples, que vai ser essa entrada de dados aqui. Essa vai ser a entrada de dados que eu vou passar para vocês testarem o algoritmo, tá? É uma matriz 6 por 6, então são 6 cidades. Aqui tem a distância entre as cidades. Então vocês estão vendo que as distâncias não são simétricas. Então, por exemplo, para ir da cidade 0 para a cidade 1, são 13,5 km, mas para ir da cidade 1 para a cidade 0, são 15,7 km. Então, é um grafo orientado, tá? Não é simétrico, tá? Então, eu quero que você encontre uma rota orientada que saia do ponto 0 e termine no ponto 0 e que ache uma rota boa. Aí vocês podem pesquisar, fazer como vocês quiserem. Eu passei aí algumas ideias. Vou deixar vocês livres para resolverem da forma que vocês quiserem, com o algoritmo que vocês quiserem, na linguagem que vocês quiserem. Tá? E eu vou deixar isso para o último dia possível aí do período, tá? Para vocês entregarem. Se quiserem fazer em grupo, não tem problema, pode fazer em dupla aí, só que vocês me entreguem individualmente, tá? Vocês fazem em grupo lá um programa, não tem problema. Eu fiz o meu trabalho com essa pessoa, tranquilo. Aí você entrega o trabalho e a pessoa também entrega o mesmo trabalho individualmente. Tá bom? Mas pode fazerem juntos, trocarem ideias, não tem problema. Tá certo? Muito bem, pessoal. E agora, para encerrar a aula de hoje, eu vou falar do problema
do carteiro chinês. Na verdade, a aula começou mais tarde hoje, nós poderíamos ir até umas 9 horas, mas eu vou acabar um pouco antes. Para não ficar muito tarde, eu vou engatar a aula direto, tá? Eu vou fazer uma pausazinha só para tomar uma aguinha aqui rapidinho e já volto. Ok, pessoal, estou de volta. Vamos agora para o problema do carteiro chinês, que é um problema ligeiramente diferente. A inspiração para o problema do carteiro chinês está nesse acontecimento histórico real numa cidade da Alemanha chamada Königsberg. Eu pensei que era na Áustria, mas enfim. Então, essa aqui é uma cidade, é a cidade de Königsberg, aí tem o rio Pregel, né, que passa ali no meio da cidade. E essa cidade tem uma ilha, essa ilha é ligada ao continente, digamos assim, por pontes, né? Então, vocês estão vendo que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontes. Tá? Então, as 7 pontes foram construídas, né, entre as partes da cidade. Então, está aqui o mapa da cidade. Esse problema surgiu em 1700 e pouco, na verdade, acho que 1735. Aqui está o mapa da cidade com as pontes. Foi esse problema que deu origem ao estudo de grafos. Exatamente esse problema que inaugurou a teoria dos grafos, né? O estudo dos grafos. Então está aqui o mapa mais ampliado com as 7 pontes. Mas espera aí, Caio, qual é o problema, afinal de contas? Já vi o mapa, já vi as pontes. Quero saber o que está pegando aí nesse problema, né? Então, uma lenda diz que um residente da cidade de Königsberg escreveu ao matemático Leonhard Euler, é o famoso Euler, né, pessoal? Acho que vocês já ouviram falar nesse matemático, né? Dizendo que um passatempo popular para os casais dessa cidade era tentar cruzar cada uma das 7 pontes da cidade exatamente uma vez, tá? Ou seja, sem cruzar qualquer ponte mais de uma vez, e voltar para o ponto de partida. Então, por exemplo, eu podia estar na ilha, aí eu gostaria de atravessar essa ponte para cá, depois eu atravesso essa ponte para lá, e a regra do jogo é que eu não posso voltar, passar 2 vezes pela mesma ponte, eu tenho que voltar de onde eu saí, que é a ilha. Aí eu posso ir cruzar essa ponte, depois eu posso voltar para a ilha, depois eu posso cruzar essa ponte, depois eu posso cruzar essa ponte, já não deu certo, que eu já usei essas 2 pontes aqui. E aí todo mundo sabia que
esse feito de tentar cruzar cada uma das 7 pontes num passeio, sem cruzar 2 vezes a mesma ponte, voltando para o mesmo lugar, não podia ser cumprido, mas ninguém sabia por quê. Ninguém sabia por quê. Aí o Euler, que era um matemático, ele respondeu essa questão, né? Então ele modelou aqui a cidade como um grafo. Então vocês estão vendo aqui o rio passando, né? Aqui está a ilha, aqui o rio tem essa bifurcação para cima, depois essa outra bifurcação que vem para cá, e aí nós temos as pontes aqui. Aí então ele dividiu a cidade em 4 partes. Essa parte do continente, que é esse vértice, esse nó do grafo. A ilha, que é esse nó do grafo. Essa outra parte do continente, que é esse nó do grafo. E essa outra parte do continente aqui, que é esse nó do grafo. E cada ponte é uma aresta. E aí a gente vai ver que, às vezes, nós temos 2 arestas ligando o mesmo par de nós. Como é que a gente vai chegar no carteiro chinês? A gente chega lá, pessoal. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho esse grafo aqui, e agora o problema pode ser visto como desenhar esse grafo aqui sem redesenhar qualquer linha, ou seja, e sem levantar o lápis do papel e voltar para o ponto de partida. Então, aqui no caso, eu saía da ilha, né? Aí eu cruzo essa ponte, não posso tirar o lápis do papel. Vou para cá, e venho para cá. Aí vou para cá. Aí volto para cá, aí fiquei preso numa armadilha, que eu já usei essa aresta e já usei essa. Então, essa solução não deu certo. Eu posso fazer outra tentativa e ver que não consegui de novo, esqueci uma aresta, nunca vai dar certo. Você nunca vai poder sair de um nó, passar com o lápis em cima de todas as arestas, ou seja, cruzar todas as pontas. Não pode passar 2 vezes pela mesma aresta. Tem que passar por todas as arestas e ainda tem que voltar para o ponto de partida. Não é possível nesse caso. Então, o Euler provou um teorema que é o seguinte: esse problema só vai ter solução se o número de arestas ou arcos incidentes em cada nó for par. Voltando para o nosso exemplo, olhando para esse nó aqui, chegam nele 3 arcos, 3 arestas, então já é ímpar. Então o problema já não tem solução. O problema tem solução exatamente quando o número de arcos que chega em cada nó é par. Como nesse exemplo aqui. Vamos contar. Nesse nó chegam 2 arestas, aqui chegam 2 arestas, aqui chegam 4, 2, 4, 2, 2, 4, 2 e 4. Então aqui o problema tem solução, que também não é única. Então aqui está uma solução possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voltou para o ponto inicial. Mas peraí, você passou várias vezes pelo mesmo nó. Realmente, você pode passar várias vezes pelo mesmo nó. O que você não pode é passar várias vezes pela mesma aresta. Certo? E tem que passar por todas. E tem que voltar para o ponto inicial. Tem que ser uma trilha fechada. Então, se eu te der um grafo onde todos os vértices têm grau par, lembra da definição de grau? Grau é o número de arestas incidentes em um nó. Então, o problema tem solução. Senão, o problema não tem solução. E aí, agora vai entrar o problema do carteiro chinês. Tá? Então, o carteiro chinês, ele vai sair aqui da agência de correio, né? Por exemplo, e ele vai seguir aí o sentido das arestas, por exemplo, aqui no caso, essa aresta teria esse sentido único. E ele quer visitar todas essas casas aqui, onde tem gente, para entregar as cartas, né?
E ele quer fazer isso, um trajeto fechado, passando por todos os pontos que ele tem que passar, tá? E voltar para a agência. E eu não quero tirar o lápis do papel, quero que o trajeto seja contínuo, passando por todas as ruas em que eu tenho que passar. Tá bom? E você vai, na medida do possível, evitar repetir quarteirões, mas nem sempre vai ser possível. Tudo bem que o carteiro, coitado, morasse aqui em Königsberg. Então ele vai sair desse ponto. Então, se ele quer entregar as cartas em todas essas ruas aqui, imagine, ele vai ter que passar 2 vezes pela mesma rua. Então ele vai fazer isso, vai fazer isso, depois vai fazer isso, vai fazer isso. Aí ele vai para cá, passa por essa aresta, aí ele vai ter que passar de novo por essa, para passar por essa e voltar por aqui, para voltar à agência. Então pensa num carteiro que ele tem que entregar as cartas, por exemplo, numa rua sem saída. Então não tem remédio, né, pessoal? Ele vai ter que entrar nessa rua sem saída, ele vai passar por essa rua e voltar por essa rua. Então ele vai ter que passar por essa rua 2 vezes. Não tem solução. Eu queria saber se deu algum problema na rede. Acho que não, né? Vocês estão acompanhando bem a voz e o slide? Tá tudo certo, Sim, né? tudo certo. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? O percurso do carteiro não vai ser bonitinho, pessoal. Que todo nó da malha, que são aqui a junção das ruas, toda junção de rua vai ter número par. Isso não vai acontecer. Então o carteiro vai ter que passar, usar grafos e que tem junções com número ímpar. De nós. Não tem jeito. Então ele vai ter que passar 2 vezes pela mesma rua. Fazer o quê? Isso não impede que a gente procure um trajeto ótimo. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu estou seguindo um trajeto onde eu estou visitando todas as ruas e em algumas situações eu tenho que passar 2 vezes pelo mesmo trecho. Agora eu já não me lembro mais qual era o percurso aqui, que eu já estou meio atrapalhado. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Pessoal, não consigo me lembrar o percurso. E por que está marcado amarelo e laranja? Eu acho que os trechos laranjas são esses trechos. Deixa eu me ver. Desculpem, eu vou ter que pegar um outro exemplo, que esse exemplo aqui eu não consigo me lembrar o que é que eu fiz. Mas a ideia era o seguinte, eu tinha que passar por todas aquelas ruas, minimizando, evitando, né, repetir, passar pelas ruas na medida do possível. Mas isso não vai ser possível. Porque eu não vou ter um grafo de Euler, onde toda junção tem grau par. Isso não vai acontecer. Aqui eu tenho uma junção com grau ímpar. Vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3.
Então já não vai dar para eu passar uma vez por cada rua sem repetir. Eu vou ter que passar 2 vezes pela mesma rua, porque esse grafo não é aquele bonitinho do teorema de Euler. Tá? Aqui eu tenho uma outra junção com grau 3. Aqui outra junção com grau 3. Aqui outra junção com grau 3. Aqui eu tenho uma junção com grau 4. Beleza. Mas esse grafo, se eu quiser visitar todas as ruas, saindo da base e voltando para a base, passando por todas as ruas, sem passar 2 vezes pela mesma rua, não vai dar. Tá? Aqui mesmo vocês podem tentar ver uma solução. Vamos tentar minimizar o número de vezes que eu cruzo uma rua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até agora eu não repeti rua. 7, repeti uma rua. 8, não repeti. 9. Então eu repeti 2 ruas, essa e essa. Vou mostrar para vocês de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Repetindo. 8. Repetindo. Repeti 2 ruas. Então esse grafo tem 7 arestas, mas eu andei 9. Porque eu repeti 2 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, repetição, 7, 8, repetição, 9. O grafo tem 7 arestas e o meu trajeto teve 9. Repeti 2 ruas. Qual é o objetivo? Sair da base, andar em todas as arestas, que é o que o carteiro vai fazer, ou seja, passar por todas as ruas, entregar todas as cartas e voltar para a base fazendo um caminho ótimo, ou seja, andando o mínimo possível, mesmo que eu tenha que andar 2 vezes na mesma rua. Seria possível conseguir uma solução com 8? É a pergunta que eu deixo para vocês. Com 7 não dá, porque o grafo não é euleriano. Nem todos os graus são pares. Com 9 foi possível. Eu mostrei para vocês. E com 8? Seria possível? Se com 8 não for possível, 9 é o valor ótimo. Tá? Então, no plano do caixeiro viajante, a gente quer o valor ótimo. Essa solução que eu mostrei para vocês, na verdade, eu adicionei, sem vocês perceberem, 2 arestas fake. Como que o senhor fez isso? Na verdade, eu fiz assim. Quando eu andei a segunda vez nessa aresta aqui, é como se eu tivesse acrescentado uma aresta fake dobrada. Correto? E quando eu andei a segunda vez nessa aresta, é como se eu tivesse acrescentado uma outra aresta fake dobrada. Se eu tivesse acrescentado essas 2 arestas fake, olha o que teria acontecido. O grau desse nó é 1, 2, 3. Acrescentando essa aresta fake, fica 4. O grau desse nó era 3. Acrescentando essa mesma aresta fake, o grau dele vai para 4 também, vai para par. Acrescentando essa aresta fake, esse grau pula de 5 para 6. E essa mesma aresta faz esse grau pular de 3 para 4. Olha que legal. Acrescentando 2 arestas fake, todos os graus ficaram par. Isso sempre é possível. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um grafo que não é euleriano, que não é o grafo do teorema de Euler, onde nem todos os graus dos nós são pares, vai acrescentar o menor número possível de arestas fake para que todos os graus fiquem pares. E aí você faz o carteiro andar em cima desse novo grafo. Essa é a estratégia
do nosso problema. Acrescentar o menor número possível de arestas para tornar todos os graus pares. Então, aquela pergunta você já pode responder. Dá para acrescentar apenas uma aresta fake e fazer um trajeto com 8, que esse grafo tem 7 arestas? A resposta não. Se eu acrescentar uma aresta só, claro, uma aresta só pode ligar no máximo 2 extremos. Então eu vou conseguir tornar pares apenas 2 graus. E vão ainda permanecer 2 nós com grau ímpar. Entenderam a ideia? Então eu sou obrigado a acrescentar 2 arestas para tornar todos os graus pares. Então, solução com 8 ruas nesse problema não tem. Tem solução com 9, devido ao acrescentar 2 arestas fake para o carteiro andar 9 vezes, 9 ruas. Sendo que 2 dessas, na verdade, são repetições. Então, está aqui um outro exemplinho. Eu tenho esse grafo aqui que tem 2 vértices com grau 3. Acrescentei uma aresta fake, aí todos os vértices ficaram com grau par. 2, 4, 4, 2. E aí o grafo ficou euleriano. E aí eu posso fazer a rota do carteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é como se o carteiro tivesse andado 2 vezes na rua do meio. 1, 2, 3, perceberam? 4, 5, 6. Tá? Então a ideia é essa, acrescentar arestas, tornar o grafo euleriano e aí fazer o carteiro andar em cada uma dessas arestas, incluindo as fake, exatamente uma vez. E voltar para a base. E aí, então, eu tenho esse grafo. Acrescentei arestas fake para tornar todos os graus pares. E agora eu consegui resolver o problema do carteiro. Ele vai sair da base, tá? Esse nó que tinha grau 3, olha, os nós de grau ímpar, pessoal, estão todos marcados em laranja. Os graus em azul já são pares. Estão vendo? Os graus ímpares estão em laranja. Eu estou dobrando umas arestas. Dobrando. E agora esse grafo ficou euleriano. Esse grau que ficou 3 vai virar 4, com essa nova aresta fake. E agora o carteiro pode fazer o seu percurso no grafo euleriano. Esse era o significado das arestas laranja. Foi onde ele vai percorrer 2 vezes. Tá? É onde eu acrescentei arestas. Ou não? E eu já nem sei mais o que eu fiz. Aqui tinha que ficar laranja. Ficou. Aqui também. Ficou. Trecho que ele percorre 2 vezes. Não corresponde à solução. Tá? Não corresponde à solução. Vocês vão... Desculpem, isso aqui é uma outra solução. Então, está aqui um outro exemplo para ficar bem gravado isso. Eu tenho que percorrer essa região, seleciono os nós de grau ímpar, eles são os problemáticos, acrescento arestas fake entre os nós de grau ímpar. Então, acrescentei 2 arcos, de 1 até 7, e de 4 até 9. Tá? E fiz isso. Agora... Acontece que eu posso conseguir soluções melhores, se você considerar custos das arestas. Por exemplo, ao acrescentar essa aresta entre 1 e 7, eu acrescentei uma aresta que faz o carteiro andar 3 ruas. Então, estou pagando 3 para acrescentar essa aresta.
e mais um para acrescentar essa aresta. Aqui eu estou pagando 4 na solução de cima. Na solução de baixo, olha o que eu posso fazer. Eu posso acrescentar essas duas arestas aqui, aí eu torno esse nó com grau 4, torno esse nó com grau 4, e esse que já tinha grau par, continua com grau par, que eu acrescentei duas arestas nele. Então, em vez de eu escolher parear esse nó de grau ímpar com esse nó de grau ímpar, eu escolhi parear esse nó de grau ímpar com esse nó de grau ímpar. Eu pego um caminho entre eles e acrescento as arestas azuis correspondentes. E eu pareei esse nó de grau ímpar com esse outro e acrescentei essa outra aresta. Nessa solução, eu estou pagando 3 a mais. 1, 2, 3. Nessa solução, eu estou pagando 4, ó, porque essa aresta comprida significa andar 1, 2, 3. Já essas duas arestas significam andar 1, 2 a mais. Então, aqui o carteiro, além das ruas que ele tem que andar, ele paga mais 4. E aqui ele paga só mais 3. Então, essa solução é melhor. Olha aqui um outro problema já com as ruas com pesos, pessoal. Olha só que interessante. Andar nessa rua, você paga 12. Andar nessa rua, você paga 6. E assim por diante, tá? O A tem grau par, o C tem grau par, o E e o D também. Quem tem grau ímpar aí? É o B e o F. Tá? Então, eu tenho que acrescentar arestas ao menor custo possível para tornar esse percurso um grafo euleriano para o carteiro andar. Que arestas que eu vou acrescentar? Então vamos ver, pessoal. E se eu acrescentar um caminho entre B e F passando por D? Quanto que eu estou acrescentando no custo? 13. Vocês estão vendo? Essa aresta custa 8, essa aresta custa 5. Então, se eu acrescentar essas duas arestas, eu acrescento 13 na solução. E se eu acrescentar esse caminho aqui que passa por E e por C, tá vendo aqui? Então, eu vou aumentar o grau do B para 4, o grau do E vai aumentar em 2, que eu vou acrescentar sempre um caminho, né? Então, vai continuar par. O grau do C eu vou aumentar em 2, que vai continuar par, aí chego no F, que vai passar o grau dele de 3 para 4. Esse caminho, embora passe por 2 nós internos, você paga só 12. Aqui você paga 13, passando por D. Mas passando por E e C, você aumenta em 12. E se eu fizer esse caminho? Passando por E, por D e por F. Vai dar 13 também. Certo? Eu acrescentei esse arco e esse arco. Isso aí também está me dando 13. É que eu esqueci de marcar esse arco aqui. Tá? Mas se eu acrescentar essa solução que aumenta em 13 o custo, aí o meu grafo é euleriano. Eu dei um exemplo que não é ótimo, tá? E aí a sequência ficou essa aqui, ó. Saindo da base, que é o nó A. 1, 2, 3, 4. Aí passei 2 vezes por essa rua. Esse é o efeito. 5, 6, 7, passei 2 vezes por essa rua, 8, 9, 10, 11, 12, 13, passei 2 vezes por essa rua, 14 e voltei para a base. Então, sendo o ponto A a base, essa é a sequência onde você paga 13 a mais. Além de todas as ruas que você percorre, paguei 13 a mais, mas eu dei um exemplo infeliz
que a solução não é a ótima, no caso. Agora, pense em percurso de carteiro, pessoal, com vários bairrinhos aí para ele percorrer. E dividindo em rotas. Vai ter aqui o carteiro verde, o carteiro azul, o carteiro vermelho, o carteiro amarelo. Você vê que o problema é mais complicado. Da base podem sair vários carteiros, né? Isso aí não é um probleminha de grafos bonitinho. Isso aí, pessoal, é aplicação mesmo, tá? Então aqui vocês estão vendo 4 rotas que prestam serviço para 4 bairros no problema do carteiro. Aqui um outro exemplo de um outro mapa. Aqui eu estou usando 1, 2, 3, 4 carteiros. São 4 rotas, tá? Para cobrir todas as ruas. Sendo que cada rota o carteiro tem que percorrer o mínimo possível. E aí os custos que você está vendo aqui no grafo são justamente o comprimento das ruas, né? Você pode generalizar, não precisa ser carteiro, mas isso é que típico problema de otimizar a entrega do carteiro. Se bem que cada vez menos o correio é utilizado hoje em dia, né, pessoal? Mas é um problema de logística, tá? Que você pode pensar de outras maneiras possíveis. Eu tenho que percorrer esses trajetos, pode pensar uma outra aplicação. Qual é a forma ótima de percorrer? Mesmo passando várias vezes pela mesma rua? Então, o carteiro chinês, a gente viu aí que vai servir para correio, mas também leitura de água e luz, ler os relógios, coleta de lixo, tem que passar por aquelas ruas mesmo, né? Entrega do gás, né? O gás de botijão em certos locais. Então, tudo isso é passar por todas as ruas de forma ótima. Já o caixeiro viajante não é passar por todas as ruas. É diferente a aplicação. É passar por todos os pontos. Aí você vai escolher as ruas mais adequadas. Vocês entenderam a diferença? Aqui no carteiro você não escolhe rua. Tem que passar por todas as ruas. Então, aqui no carteiro, o lugar que você visita é a aresta, não é o nó. No problema do carteiro, em termos de grafos, o lugar que você tem que visitar é a aresta toda, que é a rua. E no caixeiro, não é a aresta que você tem que visitar, é o nó. As arestas você vai escolher. Você tem que visitar todos os nós. E aqui é todas as ruas. E problema típico do carteiro é a entrega. Entrega de bebidas em bar e restaurante, entrega de empresas alimentícias em supermercados, a Sadia vai entregar, né, a Vigor vai entregar, e assim por diante, tá? Então, os algoritmos são bem distintos. Então, o desafio que eu vou passar para vocês é resolver não o carteiro chinês, que isso eu já expliquei como é que faz, mas é resolver o caixeiro viajante. Por exemplo, eu poderia passar um problema bem complicado, com 49 cidades aí dos Estados Unidos, com suas distâncias, mas eu não vou passar esse, não. Vou passar esse, com 6 cidades, para vocês tentarem, tá? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário? Beleza. Então, eu vou encerrar a gravação.